metas, prazos, resultados. Você se identificou com algum desses 3 itens? Pois essa é a realidade de muitas empresas hoje. Em qualquer área, em qualquer nível, o trabalhador vem sendo pressionado para que ele possa dar resultados. E aí? E se eu não estiver dando conta dessa pressão? O que fazer? Como administrar essa pressão de uma maneira que eu não adoeça e eu não entre aí para as estatísticas que mostram que o Brasil é o 2º país do mundo em casos de síndrome de Burnout, ou seja, uma síndrome que é gerada pelo esgotamento mental no ambiente profissional. É o que a gente vai conversar hoje. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema do burnout, que já foi alvo, inclusive, de outro papo de psique. Mas hoje a gente quer falar especificamente com você que é trabalhador, você que atua numa empresa, você que está sofrendo na prática essa pressão, que hoje, saiu apenas das áreas bancárias e hoje tomou todo o mundo corporativo de uma forma geral, e não tem mais nenhuma área que não tenha esse tipo de pressão. Para a gente conversar sobre isso, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso Papo de Psique o psicólogo clínico e organizacional e também CEO do Instituto Supere Conexão e Desenvolvimento Humano, o meu querido amigo Alessandro Rocha, que eu trago aqui agora. Ale, bem-vindo mais uma vez ao Papo de Psique. Muito obrigado, Alexandra. É um prazer enorme poder contribuir para o seu canal, para as atividades que você faça. É sempre muito bom, muito agradável conversar com você. Olha, eu te trouxe aqui para o Papo de Psique novamente, porque o nosso primeiro papo sobre burnout, a gente estava falando sobre burnout e, de uma certa forma, empreendedorismo, ele chamou muita atenção, muita gente ficou bastante curiosa. E hoje, Ale, eu queria que a gente falasse sobre isso no mundo corporativo. Era bem interessante, porque essa coisa de metas, bater metas, é algo que o pessoal, por exemplo, da área bancária, conhece isso como ninguém. Tem que bater metas, pessoal da área de vendas também, você tem que bater uma meta de vendas por mês e tudo. Só que isso hoje chegou de tal forma no mundo profissional que até dentro de uma redação de TV, de rádio ou dentro do jornal, a gente agora também escuta a palavra bater metas, fazer entregas. E aí o que a gente percebe é que o mundo profissional hoje é o mundo da pressão. Como é que a gente faz para dar conta disso? Precisa respirar agora. Como é que a gente faz? Estou sendo pressionada no meu ambiente profissional. E agora, Alessandro Rocha, o que é que eu faço? E agora, respira fundo. E vamos Respira e não pensar pira. sobre isso. Respira e não pira. É importante pensar amplamente sobre isso, né? Uma coisa é como é que as empresas estabelecem essas metas? Se as metas elas são alcançáveis naquele período do ano, porque determinados produtos, serviços, resultados depende do ano ou do mês em que se insere todo aquele contexto para se visualizar aquele resultado. Então, construir uma meta é verificar a sazonalidade daquele produto, serviço, né? Como também estabelecer metas alcançáveis para que possa visualizar e o colaborador alcançar, né? Então, essa é uma primeira perspectiva de verificar o quanto é construída essa ideia de estabelecer as metas e se elas são alcançáveis. O segundo ponto é sobre o que cada um individualmente vai fazer para poder desenvolver habilidades e em si alcançar aquele resultado, né? O quanto de conhecimento, técnica
ele vai utilizar para alcançar aquele resultado. E a empresa, ela também tem responsabilidade sobre esse desenvolvimento do colaborador, porque não Uhum. adianta cobrar se não oferece recursos o suficiente para ele desempenhar, né? Esse é um ponto que é bem interessante. Uhum. Então, Porque muitas vezes o que estressa o profissional, e aí, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, área médica, né? O que estressa muitos profissionais é eles não terem as condições básicas necessárias para desenvolver a sua atividade com a, digamos assim, a maestria, com a efetividade que ela depende ou que ela pede. sim. Então depende dos insumos que tem no hospital, dos medicamentos que estão disponíveis, ou que o plano autoriza arcar para a Tem isso determinada também. cirurgia. Então, esse é um ótimo exemplo mesmo, porque a gente vê claramente o quanto que os recursos de materiais que se tem na empresa vão ser utilizados pelo médico. E a Uhum. outra perspectiva nisso é se o médico sabe fazer o procedimento correto para poder fazer aquela, por exemplo, intubação e tudo mais, né? Uhum. E na área de vendas também é a mesma coisa, né? Que técnicas e treinamentos a empresa está oferecendo para alinhar melhor a estratégia, né, de venda? Se a empresa vai estabelecer determinada estratégia, ela precisa estar coerente com o conhecimento daquele colaborador e não haver divergências, né, na aplicação, no entendimento. Então, se combina a fazer uma determinada estratégia que todos estejam alinhados para se alcançar um resultado. Por Uhum. quê? Quando se trabalha em equipe, se tem um resultado maior e melhor, Isso. né? E aí, se há uma cobrança pela empresa, é verificar o quanto que a empresa está oferecendo recursos e o quanto de habilidades o colaborador tem para trazer aquele resultado. E, além disso, enxergando ainda mais amplamente, cada empresa estabelece determinadas normas, valores, que ela vai usar como norteador para que ela cresça, ela se desenvolva naquele enfoque que se quer alcançar. E os valores, eles vão estar nas relações, na convivência e nas expectativas que se tem diante da empresa, que é o que a gente sabe e fala sobre clima organizacional e Uhum. cultura organizacional. Sim. E isso influencia nessa cobrança, nesse estabelecer de metas e nos valores que se tem na empresa. Então, cultura envolve normas e valores da empresa. Uhum. E clima é o quanto que o colaborador está satisfeito e tem a imagem sobre a empresa que ele trabalha. Então, se o colaborador constrói uma dificuldade ou um entendimento de que ali é ruim de se trabalhar, vai afetar o clima organizacional, porque é a imagem que o colaborador cria sobre a empresa que ele trabalha, que faz ele querer continuar trabalhando ali ou querer sair, dependendo desse clima, né, Uhum. de relacionamento. Então, isso influencia no estabelecer de metas, para que possa ser analisado melhor. E outra coisa, né, Alessandro, isso que você falou agora é muito importante, porque eu penso que o ambiente organizacional, ele é tudo para que o trabalhador, mesmo que o profissional ele esteja ali sendo cobrado, e aí a gente entra também numa questão da própria liderança que está à frente daquele colaborador. O Sim, colaborador que está sendo pressionado, se ele tem uma liderança que ele percebe que é uma liderança que lhe dá segurança, que é uma liderança que, de uma certa forma,
ele tem diálogo, ele tem abertura para conversar com essa pessoa, que Isso. ele tem, digamos assim, ele é bem tratado, ele é reconhecido naquilo que ele está fazendo, ele percebe que o que ele faz, ele e a gente está reconhecido de dizer, gente, hoje fizemos um bom trabalho, parabéns para todo mundo, estamos juntos aqui. Isso, por mais que ele esteja sendo cobrado por uma meta, mas ele vai ter prazer de trabalhar, que é diferente de você estar trabalhando com um líder que é autoritário, um líder que não dá um sorriso para ninguém, que entra numa empresa que não dá um bom dia, boa tarde, boa noite para seu ninguém, que trata as pessoas de uma maneira como se fossem meros subordinados e não seres humanos que estão ali todos juntos para alcançar um objetivo. Isso, exatamente. Por isso que há uma influência dessa cultura, né? Porque não tem liderança sem liderados, né? E a tarefa ela é repassada para o colaborador, dependendo da explicação que se faz, o colaborador também pode se sentir perdido em alguns momentos. Se ele não critica e não questiona, não confirma se o que ele entendeu está correto, aí envolve a comunicação no trabalho, mais uma vez, né? A E muitas vezes as importância pessoas da não sabem o comunicação. que querem pedir. Isso. Então, a comunicação no trabalho é extremamente importante, porque diminui consideravelmente os conflitos no trabalho. Uhum. E nesse processo, né, da comunicação alinhada ao entendimento da tarefa, à meta, o que se quer alcançar, o que é que envolve a estratégia do momento da empresa, isso é muito importante, né? Tendo em vista sobre os tipos de cultura organizacional, né? Para a gente ter uma ideia, existe uma cultura autoritária coercitiva, que é quando tem uma autoridade, né, mandando de cima para baixo, né, aquele Isso. comando de forma impositiva, né? Existe a cultura autoritária benevolente, que acaba sendo autoridade, mas acaba ouvindo em alguns momentos o colaborador, e tem aquela cultura mais participativa, onde tende a ter uma empresa descentralizada em termos de poder, né? Uhum. E é uma questão de participação maior, onde dá espaço para um trabalho em equipe, né? Então, para as pessoas entenderem o que é cultura, né, onde a empresa ela é centralizadora e descentralizadora. Centralizadora é quando o dono da empresa dá aquele comando e não ouve mais ninguém. E ele detém um controle e um poder das informações. Uhum. E a empresa descentralizadora é quando há um comando do líder, mas há uma participação e um trabalho em equipe onde todos se sentem parte da empresa. É quando os colaboradores, muitas vezes, vestem a camisa, né, que se chama. Tem um comprometimento, eles escolhem estar ali, né, no trabalho. Então, dependendo do que é valorizado dentro da empresa, se direciona a cultura organizacional que vai influenciar diretamente no comportamento no trabalho. Então, se há uma autoridade, né, há uma pressão, aí vem essa questão da live. Meu chefe me cobra, e agora? Né? E A tem uma entender... coisa. Não, Desculpa, Alessandro, te tudo interromper. bem. É porque você estava falando e me veio à mente que, assim, quando nós estamos falando dessa questão de cobrança, quando nós estamos falando dessa questão de cobrança mesmo, a gente tem que lembrar que essa cobrança ela é uma coisa hierarquizada. Uhum. Né? Você tem o dono da empresa, que tem ali os seus diretores, né? Os diretores são cobrados pelo dono da empresa pelo resultado. Automaticamente, os diretores vão cobrar os coordenadores.
para que aqueles coordenadores também deem resultado. E os coordenadores vão ter que cobrar dos seus colaboradores, para que o resultado que o dono quer, que cobrou o diretor, que cobrou o colaborador, ao coordenador, aconteça. Sim. E aí eu fico pensando que, me corrija se eu estiver errado, a depender de como funciona essa chefia, essa cabeça, esse topo dessa pirâmide, esse nível de cobrança hierárquico, ele poderá ser ou não autoritário ou, digamos assim... Participativo, ou flexível. participativo. Isso. Ou, no meio desse caminho, vamos supor que na hora em que eu escolho ali a minha diretoria, a minha coordenação, eu posso fazer uma escolha equivocada onde um componente dessa hierarquia, ele pode não ter as habilidades emocionais, que a gente conversou, inclusive, da outra vez, se lembra? Quando a gente estava falando de segurar a onda com pressão, Sim. Da questão do sucesso e tudo, ele pode não ter a resiliência necessária para segurar essa pressão, e ele pode ali ter dentro dessa estrutura organizacional, pode ter uma perna onde a cobrança possa vir de uma maneira, digamos assim, indevida. E aí eu te pergunto, essa perna pode comprometer tudo? Ou ela pode, pelo menos, desnivelar um pouco essa cultura organizacional, ou esse clima organizacional, a ponto de comprometer esses resultados? Porque se não for identificado a tempo, vai ter problema, né? Você fala essa perna que é o dono coordenador, da empresa ou colaborador? Coordenador, um diretor. Porque o colaborador, digamos assim, é a base da pirâmide. Ele já é pressionado pelo coordenador, que é pressionado pelo diretor, que é pressionado pelo dono da empresa. Sim, sim. Uma das coisas importantes a verificar é se todos os colaboradores, independente do cargo, estejam coerentes com a cultura, com os valores que se quer alcançar. Perfeito. A entrave, muitas vezes, é quando uma pessoa ou outra faz conforme os valores pessoais, conforme ele acha que é certo, e não é estimulado atitudes coerentes com os valores da empresa. E pode acontecer também um choque de valores quando a empresa valoriza determinado aspecto e o colaborador se incomoda com essa valorização do que a empresa quer. Por exemplo, determinada empresa, ela não se preocupa tanto com as pessoas e só quer o resultado. O colaborador pode não ter esse valor, ele pode se incomodar com isso e se sente diminuído, né? E isso pode gerar um certo adoecimento no colaborador, porque ele sente ou interpreta que precisa mudar os valores dele para poder trabalhar ali. E é quando vem aquela questão sobre lidar com ambientes de trabalho desestruturantes, que é quando não se sabe o que se deve alcançar. Uns valorizam umas coisas e outros valorizam outras coisas, e o colaborador fica no meio sem saber exatamente em que direção ele vai alcançar. Um exemplo disso é quando a empresa ele provoca uma certa recompensa ao funcionário quando ele tem determinado comportamento. Quando, por exemplo, ele chega no ambiente de trabalho e cumprimenta os colegas e tal, se o chefe faz isso e a liderança faz isso, os outros colaboradores vão ter uma tendência a fazer também, porque ele entende que aquilo é a regra, né, da empresa. Ou a meta ou o objetivo é alcançar determinado resultado, alcançar aquela meta. Então, se ele é recompensado baseado naquela meta que foi feita, então ele é reconhecido
em bônus material ou social, elogio, para que ele possa atender e continuar na empresa. Então, o que envolve por trás dessa cobrança e do que é que se cobra e o nível disso são os aspectos da recompensa e do reconhecimento que a empresa dá, porque isso direciona o comportamento do colaborador dentro do trabalho. Uhum. Resta saber o quanto de recursos ele tem para saber se é possível ele alcançar, seja oferecido pela empresa ou que ele tenha no conhecimento que ele tem, que ele pode oferecer. Se ele faz um determinado serviço, que ele não fez o curso, ele não se aperfeiçoou, ele não sabe daquela área, então ele vai ter uma tendência a se cobrar demais para uma coisa que ele não foi treinado. Entendi. E aí E gera doenças, Alexandra. é verdade. É verdade. E a gente está vendo hoje um nível de adoecimento muito grande dentro das empresas. Isso, da pandemia para cá, isso ficou muito visível. Veja, na pandemia nós tínhamos pressão, foi o que não faltou dentro no período da pandemia. Você tinha, por exemplo, pressão de você se manter vivo, né? Se você pegava Covid ou não pegava Covid, e se você pegava Covid, se você ia ter uma Covid leve, se você ia ter uma Covid forte que te colocava em risco. Você tinha a pressão emocional de ver teus amigos familiares também com isso. Além disso, a pressão de manter o emprego, das empresas conseguirem se manter, das empresas conseguirem se manter, continuarem vivas diante de tudo, todo aquele caos que a gente vivenciou. Sim. Enfim, de lá para cá, não é à toa que a gente bateu aí nesse índice louco de segundo país com burnout no mundo, né? A gente já é campeão em transtorno de ansiedade, tem quarto, quinto lugar em depressão, então, assim, segundo lugar em burnout é quase um luxo É dentro dessa complexo. história. É quase Complexo. complexo. Mas onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que quando a gente fala dessa questão da pressão, eu estou sendo pressionado, eu acho que é uma coisa que é interessante a gente entender que esse adoecimento, ele não necessariamente não vai se dar só em nível, digamos assim, da ponta mais frágil, que é o trabalhador, que é o funcionário, que é ali o colaborador. Isso. Se estamos falando de vendas, a equipe de vendas, se a gente está falando, por exemplo, de uma redação, é o pessoal que está dentro da redação. A gente vai ter que lembrar também que isso atinge também os cargos mais altos. Os cargos mais altos, a gente está falando de chefias, a gente está falando de diretorias. Então, assim, o que eu percebo, Alessandro, é que, às vezes, também o pessoal desses cargos maiores, eles acham que, assim, vou tomar um Rivotril ou vou tomar um Lexotan para dormir e está tudo certo, está tudo resolvido. E eles não percebem muitas vezes que a dificuldade de sono e tudo já é um adoecimento desta pressão que está se dando por um resultado. Exatamente, exatamente. Insônia é um dos fatores de avaliação em saúde mental, em primeiro lugar, que se pergunta, porque é um dos sintomas principais. A privação de sono, ele pode gerar adoecimento mais grave de saúde mental, depressão, ansiedade. Então, a insônia é um fator de estresse, é um dos sintomas do estresse. Ele está aí em algum dos níveis aí de adoecimento, porque tem uma debilitação do organismo. Sim. Se a pessoa se mantém numa insônia por um longo tempo, isso vai repercutir biologicamente naquela pessoa. E isso é muito, muito sinalizador para que essa pessoa procure ajuda. E independe do cargo, né? Como você falou, pode estar acontecendo em qualquer cargo, a qualquer função. Agora, eu queria lembrar, destacar a função do Departamento de Recursos Humanos dentro de uma empresa. Perfeito.
Porque tem empresas que passam por determinados problemas, mas não se preocupa em estruturar o departamento de RH, Uhum. né? E aí, quando eu falo RH, é a gestão de pessoas. Sim. Então, o que se visto, né, nos estudos de RH, e aí eu sei porque eu dei aula de RH em faculdade por muitos anos, né, e sei como é que é isso, além de atividades de consultoria, quando eu vou atender uma determinada empresa, o que a gente vai visualizar é que existem diversos comportamentos no ambiente de trabalho, atitudes, aspectos, né, no ambiente de trabalho, que é quando a gente fica visível às problemáticas. Dificuldades com mudança, conflito, cultura organizacional, clima, liderança, motivação e por aí vai. É quando a gente vai enxergando alguns problemas. Uhum. O que a gente vê enquanto processo de RH são as possíveis intervenções para melhorar os problemas, né? Que é seleção, treinamento, a parte de qualidade de vida no trabalho, administração de benefícios, avaliação de desempenho, entre vários outros cargos e salários, né? Uhum. E a parte de informação sobre os colaboradores. São processos de intervenção dentro de um ambiente de trabalho, que o RH pode fazer. E se o RH não está estruturado, não tem esse valor sobre esse departamento, a empresa vai se enchendo de problemáticas sem solução. Então, vai acumulando problemas, né? E nesse aspecto, a função do RH é chamar o colaborador, vem cá, o dono da empresa, vem cá, para que os dois trabalhem juntos. O papel do RH, ele tem essa função de chamar os dois lados para trabalhar junto. E ele nem sempre consegue fazer essa função, porque existem muitas intromissões e intervenções na parte da cúpula da empresa que nem sempre deixam o RH funcionar ou Sim. aplicar todos os processos. E é quando verifica se aquela meta está inalcançável, é quando verifica qualquer sinal de adoecimento do colaborador, é quando verifica possibilidades de treinamento do colaborador para poder se cobrar aquela meta, é quando se faz uma avaliação de desempenho, mas se checa se o clima organizacional, o ambiente das relações de trabalho estiverem boas, é que se aplica a avaliação de desempenho. Mas se o clima estiver ruim, não vai funcionar e não vai adiantar aplicar a avaliação de desempenho. Simples assim. Então, é toda uma articulação para aplicar o processo de RH de intervenções para que se entenda de forma mais ampla sobre uma simples cobrança ao Uhum. colaborador, até analisar se aquele setor ele está inchado, tem gente demais trabalhando ali, ou enxuto, que é Demais. pouca gente para fazer tanta coisa. Então, tudo isso é analisado pelo departamento de RH. Existe uma função extremamente importante, né, até de promover a saúde no ambiente de trabalho. Que Que era é o que eu ia lhe perguntar exatamente agora. Porque, veja, como é que a gente, dentro do mundo corporativo, nos dias atuais, como Sim. é que nós podemos fazer com que este ambiente fique mais saudável, seja para quem está nos cargos de chefia, seja para os colaboradores que têm que dar conta de Uhum. também, que é a ponta que mais sofre pressão, digamos assim, é lá embaixo. Quer dizer, eu acho que todo mundo sofre pressão. Mais sofre pressão, eu nem diria que é só os colaboradores, mas como você está falando, você está dizendo eu aí, hoje a gente tem, por exemplo, um enxugamento em muitas empresas da quantidade de funcionários, onde o mesmo funcionário tem que, às vezes, acumular duas Algumas funções, funções. duas ou três funções. Como é que a gente mantém saúde mental, Alessandro Rocha, dentro de um ambiente como esse? Me diga.
A saúde mental, ela vai ser promovida através de intervenções que o RH faz, do tipo ginástica laboral, promover informações educativas sobre o cuidado com a saúde, estimular parcerias com academias ou clínicas, consultórios, que possa se oferecer atendimento para os colaboradores, ajudar nesse processo de adesão a plano de saúde, promover palestras sobre saúde no ambiente de trabalho. Então, o RH, a empresa, ela pode fazer muito, até sem perder de vista o aspecto da aplicação de programas de segurança do trabalho, como é o caso do PPRA, que é uma análise do ambiente de trabalho, feito pelo engenheiro do trabalho, né? E também o programa chamado PCMSO, que é um programa aplicado pelo médico do trabalho. Então, existe uma análise até de verificação se aquele ambiente de trabalho ele está favorável no aspecto físico, né? Sala e tal. Existe o aspecto também de avaliação de saúde, né? Ocupacional pelo médico do trabalho. Então, toda empresa, em determinado porte que ela tem, por conta do número de funcionários e por aí vai, a aplicação desses dois programas que envolve a saúde do trabalho, a qualidade de vida no trabalho. Então, a empresa pode fazer bastante, né? E alinhar sobre o que é que se tem de cultura e o quanto que o colaborador ele está, né, fazendo por onde se melhorar também. Porque a empresa pode promover a palestra que for, mas o colaborador ele não se esforça para melhorar, né? Uhum, Que é também. quando, que é quando a gente vai se deparar, olha, aquele colaborador é porque está faltando habilidade, ele não tem habilidade para poder gerar aquele resultado e alcançar a meta, ou é por alguma questão de personalidade que ele não consegue mudar. O chefe fala uma vez, fala a segunda vez, fala a terceira vez, e ele não muda. Então, envolve uma questão de personalidade. Claro. Por isso a importância de avaliação dos colaboradores para ver quem realmente contribui para a empresa e trabalha em equipe e quem não contribui para a empresa e não trabalha em equipe. Uhum. E aí vai se alcançar a meta com certeza, se houver uma análise mais ampla sobre essas variáveis. Bom, sou funcionário, eu estou sentindo essa pressão dentro da minha empresa. Eu sei que a Sim. manutenção do meu emprego depende de eu bater minhas metas, de eu estar ambientada dentro desse clima organizacional, de eu ter um bom relacionamento, digamos assim, social, interrelacional também com os meus colegas de trabalho, porque hoje é uma habilidade que é demandada dentro das seleções, essa capacidade de você interagir, trabalhar em grupo. E aí eu te pergunto, Alessandro, como é que uma pessoa hoje deve se preparar para isso? Eu, enquanto trabalhadora, eu, enquanto pessoa, como é que eu devo me preparar? O que é que eu posso fazer para que eu possa me estruturar melhor para dar conta do que o mundo corporativo hoje está demandando de mim? Primeiro, avaliar as necessidades pessoais no que envolve a atividade de trabalho. O que é que se observa em alguns casos? É que a pessoa tem características de uma necessidade extrema de ter controle de tudo. Uhum. E nem sempre pensa no colega de trabalho. Só pensa em si e em trazer o resultado para si. E isso é um dificultador. Eu vou dar um exemplo mostrando uma situação de aplicação de uma dinâmica de grupo que eu já fiz em alguma empresa.
é aquela técnica da música Escravos de Jó. E aí o grupo faz um círculo para passar aquela caneta para o colega do lado no ritmo da música. Sim. E aí, quando ele passa para o lado, né, e vai passando de acordo com o ritmo da música, Escravos de Jó. Eu já ia pedir para você cantar, porque pode ser que o povo de hoje não conheça a musiquinha, não. Jogavam caxangá, Xangá. tira, Tira, bota. bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá, né? E aí faz 3 vezes. No início, o grupo não consegue fazer. Desanda, né? Porque não está atento em colocar o lápis mais próximo da mão do colega do lado. Uhum. E o ritmo ele está diferente. Alguns cantam, né? E aí Isso. acaba errando no ritmo e a posição e tal. No início é aquela confusão. Aí faz de novo e faz de novo. A gente vai visualizando o que cada um vai fazendo para alcançar, terminar a música, movimentando a caneta igual. Quando o grupo, a Alexandra, termina de fazer isso e faz todo mundo igual, eles gritam, eles vibram. É impressionante como eles visualizam no dia a dia um retrato do que acontece no dia de trabalho. É verdade. Por quê? Porque precisa saber lidar com o ritmo de cada um, precisa saber se posicionar para que ele coloque o lápis mais próximo da mão do colega do lado, que ele saiba controlar a situação e não ter num grupo líder demais, porque senão gera conflito e bate cabeça porque quer controlar e controla aqui, controla ali. Um líder assumir, né, o grupo para que ele possa fazer melhor aquele tipo de atividade ou conduzir melhor aquela equipe, né? Então é quando um grupo se transforma numa equipe, num retrato na aplicação de uma dinâmica de grupo. Uhum. Então, são situações que podem ser desenvolvidas para que ele possa alcançar, né, esse resultado, essa meta que você está falando, né? Não sei se eu respondi o suficiente à sua pergunta, Eu mas queria envolve esse aspecto. Diga aí. também. Eu queria, além desse aspecto, e Ah, aí eu estou falando da pessoa em si, tá? certo. E aí eu quero que a gente fale também agora, para a gente estar aqui nessa nossa reta final, a gente pudesse falar também como é que a pessoa pode se preparar no aspecto psicoemocional para isso, porque Uhum. pressão não é todo mundo que segura a onda. Então, como é que uma pessoa pode se preparar de uma forma psicoemocional para aguentar essa pressão dentro do ambiente de trabalho e ainda conseguir ser, digamos assim, trabalhar em equipe? Uhum. A pressão, ela vem de uma pessoa, né? Vem de um estabelecimento de uma empresa, né? Para dizer que a meta é aquela, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa estabelecer a própria meta. Uhum. Também é uma outra dimensão. Mas, para lidar com essa pressão, a pessoa vai precisar pensar estrategicamente o que é que está faltando, o que é que ele precisa desenvolver, planejar melhor, se organizar melhor, porque a pessoa que não consegue se organizar e planejar, o estresse ele aumenta. A tendência do estresse e ansiedade é aumentar. Então, um aspecto que é importante é verificar no que se está faltando e o que precisa ser feito. Ah, precisa de um conhecimento, vai fazer uma pós-graduação. Ah, não, eu preciso organizar melhor a sequência lógica do processo, do dia a dia, das etapas, do que eu tenho que fazer. Uhum. Não, eu preciso planejar para, estabelecendo essa meta que eu tenho que ter no final do mês,
O que é que eu preciso fazer toda semana para poder chegar a essa meta? E aí fazer um plano pessoal para poder colocar em dia e alcançar isso. A pressão em si, a gente está falando de resiliência. Então, a gente vai lidar com frustração, vai precisar aprender a ouvir nãos, né, na vida, porque seria, né, talvez desastroso ficar ouvindo sim de todo mundo, né? A gente precisa aprender com os nãos também, Uhum, é verdade. porque tem um equilíbrio, né? Então, saber lidar com o dar e o receber, né? Porque se a gente se doa demais ou recebe demais, né? É desequilíbrio. Então, dar e receber de uma forma sensata, né? Assertiva, para que você possa atender às suas expectativas e às expectativas dos outros ou da empresa. Então, a pressão Ai, meu Deus. em você fazer algumas atividades que você possa se desafiar. Então, a resiliência ela é construída com pequenos desafios que você faz para alcançar esse autodomínio, de lidar com os desafios e situações complexas e você conseguir aplicar e exercitar dia a dia ou toda semana diante daquilo que você quer desenvolver. Por exemplo, se você precisa fazer exercícios para perder peso, então, no início, o corpo vai sinalizando e vem dores, né? Na perna, no braço, e vai para a academia. Então, no início é difícil. Depois, o organismo já pede para se fazer o exercício. É a mesma coisa. Então, ter atividades de autodomínio para uma resiliência é fazer coisas que você nem sempre gosta, ou fazer coisas que você não está disposto a fazer, mas mesmo assim, você fazer porque tem uma meta, tem um objetivo pessoal ou para a empresa a ser alcançado, porque aí você vai se lançar como um desafio para alcançar níveis diferentes daquilo da posição como você está. Ou seja, isso faz parte do desenvolvimento e do crescimento. O que é ruim é quando, atrelado a isso, tem um assédio moral, existem situações traumáticas, existem situações de pressão extrema que leva a um adoecimento de ansiedade ou depressão. Aí é um outro aspecto que precisa realmente da terapia, de um profissional para se olhar para isso. Mas a pressão o quanto que cada um pode fazer? Pode. Depende da estratégia que você está fazendo para poder se organizar e conseguir aplicar. Perfeito. Alessandro Rocha, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua presença no Papo de Psique. Vamos lembrar aqui ao pessoal como é que o pessoal pode entrar em contato com você, quem aí, até porque essa é uma área que você também labuta, né, na questão do desenvolvimento aí profissional. Diga aí como é que o pessoal lhe acha, a gente está botando aqui na tela, mas deu reforço. Joia. Muito obrigado, Alexandre. É sempre um prazer poder ajudar você e seus trabalhos. A Supere Psicologia é o Instagram, né? E nós fazemos atendimento psicológico presencial e online, né? Situado aí no Rio Mar Trade Center, aqui em Recife. E o telefone para contato, o WhatsApp é 81998416396. Muito bem. Ale, obrigada mais uma vez. Um beijo grande para você. Até a próxima. Espero que seja breve. Que você Joia. retorne conosco. Um forte E abraço. abração para ti também. E você que esteve conosco até agora, lembrando para você a importância de você dar o seu like, se você gostou aqui desse conteúdo, e também de compartilhá-lo com outras pessoas que você acha que precisa recebê-lo. O Papo de Psique está no ar toda terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, e eu espero você semana que vem. Até lá!